O Banco Central determinou ontem um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, que estava fixada em 13,75%. Foi o primeiro corte em 3 anos. A decisão surpreendeu o mercado, que projetava uma redução mais conservadora, ali na casa do 0,25 ponto percentual. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acompanhou o recém-indicado por Lula, Gabriel Galípolo. A postura de Campos Neto esfriou a temperatura e minou o movimento petista de tentar rifar o atual presidente do Banco Central. Na Câmara, o presidente da casa, Arthur Lira, elogiou a medida e disse que, abre aspas, todo mundo fez o dever de casa. Rodrigo Oliveira, boa tarde. E aí, presidente de Sucupira? Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Sucupira. Ontem você falava justamente isso, né? Que se você fosse o Roberto Campos Neto, você votaria ali pela redução da taxa de juros no patamar de 0,5%, justamente para dar aquela sinalização positiva ao governo Lula. E, de fato, foi isso que aconteceu. A pergunta que eu te faço é a seguinte: postura técnica ou teve malandragem do Roberto Campos Neto? Boa tarde mais uma vez. Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Sempre tem um pouco de tudo, né? Mas eu acho que o Roberto Campos Neto ontem foi irretocável, né? Foi perfeito no que ele podia ter feito lá. Ficou dividido, 4 votos a 4. Ontem até fiz uma conta com vocês aqui. Eu lembro que eu falei 4 dos 3 votos eu tinha certeza que seriam 3 dos 4 votos eu já tinha certeza, tinha falado aqui, 0,25, 2 com certeza era 50, e tinha esses outros 3 que poderiam ir para qualquer lado, e no fim eu achava, inclusive, que o Roberto Campos podia ser o voto de desempate aí, de Minerva, e pragmaticamente achava que ele devia ir para o 0,50 do Galípolo, porque ele consegue várias coisas com uma só medida, né, nesse caso específico. Ele esvazia bastante essa reclamação de que o problema do Banco Central é o Roberto Campos Neto, que o Lula e o governo em geral têm utilizado para tentar minar essa história da autonomia do Banco Central. Ele acaba com isso, na verdade, ele salva o Banco Central, pelo menos dá uma sobrevida à autonomia do Banco Central com essa medida. Ele se alinhou ao Gabriel Galípolo, que é o rapaz indicado lá para levar, né, segundo o próprio Haddad, para levar a visão do governo para dentro do Banco Central. É bobo, chega a ser infantil a gente imaginar que o Roberto Campos foi convencido pelo Galípolo, não tem a menor possibilidade disso ter acontecido, mas existiam motivações técnicas para você ir para um lado ou para outro. Estava bem dividido mesmo. O mercado tinha abandonado o 0,50 praticamente durante o dia de ontem, e foi surpreendido, sim, no fim do dia, quando o Banco Central veio com o 0,50. E aí, assim, além de salvar a autonomia do Banco Central, economicamente, quando o Roberto Campos faz isso, ele diminui essa temperatura e, dessa forma, ele tira um pouco de prêmio, né, que a gente chama na curva de juros futura. Porque o Banco Central ele controla o juro de curto prazo, né, que é a Selic, é o juro de amanhã. O juro de 10 anos ele é indicado pelo mercado, né, pelos agentes econômicos, ali, agentes financeiros, que estão medindo capacidade fiscal do governo, problemas, picuinhas entre governo e Banco Central, Postman no IBGE, como é que fica o IPCA, se a Petrobras vai ou não aumentar os combustíveis, e isso tudo vai fazer uma taxa lá na frente. Quanto mais ruído, mais caro fica, porque você fica com medo de emprestar dinheiro para aquele cunhado que está sempre bêbado e pede dinheiro para pagar a escola do filho, né? E no fim das contas ele está sempre no bar. Então, se você acha que a chance de uma inadimplência ou de uma dificuldade mais para frente é maior, você cobra mais juros. É assim que funciona no mercado financeiro. Com isso, o Roberto Campos, tirando também um pouco dessa rusga aí, dessa dificuldade do governo Lula, ou principalmente do Lula, de lidar com um Banco Central autônomo, ele também tira um pouco de prêmio, né, que a gente chama de prêmio dos juros, e acaba baixando também um pouco o juro nas pontas nos vencimentos mais para frente, o que também ajuda ainda mais o país. Não é é óbvio, né, que fica... Eu brincava hoje de manhã que aqui na Faria Lima
Eu estou em São Paulo essa semana. Aqui na Faria Lima teve chuva de papel picado, interromperam o trânsito, teve uma passeata, todos felizes e contentes, distribuição de cerveja artesanal grátis, todos os coletes com luzinhas piscando, feliz ano novo, todos muito felizes com o 0,50 de corte. Não é verdade, obviamente, mas é claro que isso traz um pouco de alento aí para o empresário, porque começa a vislumbrar dias melhores, onde o crédito fica um pouco mais fácil e as coisas podem andar um pouco melhor. O cuidado que o Banco Central teve, só para finalizar aqui, o cuidado que o Banco Central teve no comunicado foi de não transformar isso numa euforia que teria de ser desmontada mais para frente, e já indicou no comunicado que nas próximas reuniões o colegiado todo está unânime em torno de um corte de 50 pontos base ou de meio ponto percentual. Ô, Rodrigo, eu não sei se você tem fácil aí a lista do Copom e quem votou a favor ou contra. Você tem fácil a lista aí, Rodrigo? Só para Acho aqui. Calma aí, me dá só um para segundo. gente repassar aqui. Enquanto você procura, Rodrigo, eu queria compartilhar contigo como é que foi a repercussão da decisão de ontem do Copom junto ao primeiro escalão do governo federal. Coloca na tela, por gentileza, aí, Matheus. Vamos lá aqui só para a gente falar. O Haddad, obviamente, né, falou o seguinte: o corte de 0,5% na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa, um avanço no sentido do crescimento econômico sustentável para todos. Vamos para outro slide. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, que está mais para ministra de outra coisa, né? E já falamos, inclusive, no papo sobre o escanteamento da Simone Tebet, com um corte de meio ponto percentual ali, acompanhado do indicativo de mais reduções adiante. O BC fica em sintonia com o cenário atual de queda da inflação e de melhoria fiscal como estruturais, né? Os avanços institucionais do país nos últimos 7 meses, incluindo a aprovação da reforma tributária pela Câmara, tem gerado as condições para os cortes nos juros. Vamos para o próximo, porque eu acho que o Alckmin, né? O Banco Central decidiu cortar em meio ponto a taxa de juros básica, em 3 anos é a primeira vez que o BC reduz essa taxa, né? O picolé de chuchu, nosso Geraldo Alckmin, basicamente falando o óbvio, quase reportariando o que aconteceu ontem. E aqui nos bastidores, Rodrigo Oliveira está rindo aqui do picolé de chuchu. E a redução de 0,5%, declaração do Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, é uma importante sinalização, indica que o Brasil está no rumo certo. Seguimos trabalhando por um crescimento econômico sólido e que promova melhorias ainda mais concretas na vida dos brasileiros. E o nosso ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, que essa semana ele foi alvo de várias críticas ao ter anunciado o Márcio Postman no IBGE, mas que na verdade não era para ele ter anunciado, ficou aquele bate-cabeça no governo federal. Ele disse o seguinte: desde agosto de 2022 temos o maior juro real do mundo, com a justificativa de que é necessário, né, de que o juro é necessário para controlar a inflação alta. A queda de meio ponto percentual ainda não reflete o que merecemos, mas é um avanço que mostra que o Brasil está no rumo certo. Tem mais um slide, gente, ou não? Ou esse é o último? Esse é o último. Ou seja, todo mundo... O governo federal, que tanto fala mal da Faria Lima, basicamente soltou confete, estourou champanhe e fez aí a sua festinha particular com a decisão do Roberto Campos Neto. Mas tá certo, né? O governo tá certo de comemorar. É bom para a economia. Ninguém gosta de juro alto, nem o Banco Central gosta de juro alto. Tem algumas coisas, obviamente, que são para os elitistas, né? Então tá falando ali para a claque dele mesmo, que é o Rui Pimenta, né? O Paulo Pimenta falando, não é ainda o que a gente quer, e durante todo esse tempo a gente teve um juro alto sob a justificativa de que isso ia fazer a inflação cair. Coincidentemente, a inflação caiu, né? Então, no fim das contas, o Roberto, aquele cidadão, né, que o Lula que está se tornando um jovem fóbico agora, né? Ele reclamou do esse foi o termo que ele usou na live, né? E agora aquele reclamou... rapaz, né? Esse foi o termo utilizado na live. Isso. E agora reclamou do Campos Neto, que é um rapaz, né? O cidadão.
rapaz que é muito jovem, não sabe das coisas, não entende nada de Brasil. Mas tá certo de comemorar, é um bom indício, né? É claro que as coisas têm que continuar caminhando de uma forma razoavelmente boa, né? E ainda há um pouco de incerteza aí sobre arcabouço, reforma tributária, contas públicas, né? Ontem mesmo saiu uma pesquisa com agentes financeiros, e o Haddad, embora seja a namoradinha da Faria Lima, ninguém acredita que ele vai entregar o tal do déficit zero no ano que vem, né? Mas mesmo assim, o pessoal está dando um voto de confiança e acha que tem espaço para baixar o juros. Você tinha me perguntado aqui quem votou como? Então deixa eu te falar quem foi. No 0,25, Diogo Guilhem, que é o diretor de política econômica, ele era um dos caras que eu falei ontem que devia votar 0,25 mesmo, ele tinha dado muito indicativo em entrevistas anteriores. A Fernanda Magalhães Guardado e o Renato Gomes. A Fernanda e o Renato foram, para quem acompanha mais de perto isso, lá atrás, quando a gente ia interromper a alta da Selic em 13,75, Fernando e o Renato foram os únicos dois no grupo que votaram para subir a Selic para 14, né? Se eles estivessem no grupo majoritário, hoje a gente estaria comemorando a queda de 14%, né? E o Maurício Costa de Moura. No outro lado, o Galípolo e o Aquino, que são os dois indicados do governo Lula, e ninguém esperava nada diferente deles, a Carolina de Assis Barros e cadê aqui? O Otávio Damaso votaram também pelo 0,50. E aí ficou tudo empatado no colo, né, do Roberto Campos Neto, que resolveu dar checkmate em todo mundo. Você vê, inclusive eu fiz uma reclamação hoje de manhã, vou mandar aqui também, porque eu não sei se o Elon Musk acompanhou o Morning Call, o antagonista, mas tenho certeza que ele acompanha o Meio-Dia em Brasília. Tem que melhorar aquele Acompanhou, negócio ele de é editar. súdito de Não, com certeza ele acompanhou, ele é súdito de Sucupira, então não dá para descartar, não. Tem que melhorar aquele negócio de editar os tweets, porque a coitada da Gleisi Hoffmann acabou ficando sozinha. O tweet já devia estar pronto, porque ela achava que ia para o outro lado do Copom, e acabou reclamando sozinha aí, que ficou nervosa, né? Ficou teimosa. É bem isso. Ô, Rodrigo, só para compartilhar contigo uma informação de bastidor, que é aqui não só damos notícias, mas também bastidores. A decisão do Roberto Campos Neto também alegrou ali, principalmente a ala do Senado, do PT, e também, praticamente, ou conversando hoje com alguns senadores, eles me falavam basicamente o seguinte: Wilson, se existe algum movimento de mudança na regra de autonomia do Banco Central ou algum tipo de movimento para tirar o Campos Neto da frente, né, da presidência do BC, esse movimento caiu por terra, porque agora já não tem mais justificativa, então agora foi uma sinalização positiva do Roberto Campos Neto, e agora é acompanhar os próximos episódios. E aí isso... Agora é o seguinte, né? Agora a Gleisi Hoffmann não vai ter muito o que reclamar, pelo menos nos próximos meses, é aguardar aí os próximos episódios. Rodrigo Oliveira, brigadíssimo pela atenção, pela companhia e pela parceria de sempre.